trazer para vocês uma pintura baseada numa foto do meu jardim. É uma pintura a óleo e eu estou desenhando com carvão mineral. O carvão mineral é muito prático, é melhor do que lápis. O lápis é um pouco complicado porque tem que usar borracha. O lápis não é bom para você trabalhar na pintura. Eu prefiro o carvão mineral. Qualquer erro é só você passar o dedo que apaga, né? É bem mais prático o carvãozinho. O carvão mineral, se você usar, você não vai querer mais usar lápis, nada. Olha, tá vendo? Eu passei a mão, apaguei. Olha, com a mão mesmo eu apago, continuo desenhando. Então, o carvãozinho mineral é a melhor opção. Eu vou fazer um desenho baseado numa foto de um jardim, do meu jardim. Tirei a foto de umas plantas que eu tenho. E baseado nisso eu vou criar em cima, né? Não vou fazer uma foto realista. É uma foto baseada na foto que eu tirei no meu quintal. E em cima da foto eu vou criar. Vai ser olha, tá? Em cima disso eu vou criar. Vou criar minhas folhas bem livre, ó, bem à vontade. Você pega uma imagem como referência. E a partir dela você vai criando as formas. Você pode acrescentar ou tirar, vai fazendo a composição. E depois você pode usar tinta acrílica ou pode usar tinta óleo, que no meu caso eu estou usando tinta óleo. Como solvente, eu estou usando a querosene, que é mais em conta. Para mim, é mais em conta usar o querosene para limpar o pincel, para dissolver a tinta. Eu uso o querosene, mas você pode usar um médium solvente próprio que tem em papelarias. Esse carvãozinho para desenhar também tem em papelarias. A tela tem 80 por 80. Eu vou fazer um desenho bem expressivo, é um desenho expressionista. Estou fazendo todo, ó, bem livre, sem nenhuma preocupação com a verossimilhança, bem à vontade. E assim você pode fazer suas criações a partir de imagens que você pega no dia a dia. Você pode usar como referência e criar em cima delas, copiando algumas coisas, tirando outras, acrescentando a teu bel prazer. Na verdade, é para você se divertir, né? Então, acompanhe e vocês vão vendo aí o passo a passo de como que eu fiz esse trabalho, tá bom? Bom proveito! Para o fundo eu misturei o vermelho óxido, que é um vermelho meio ferrugem, com preto, um pouco de preto, porque eu queria o fundo mais escuro, para sobressair a forma. E misturei essas duas coisas. Em alguns pontos está o preto com um pouquinho só dessa cor de vermelho, né, um vermelho óxido, e em outros lugares eu coloquei o vermelho óxido com um pouco menos de preto. Que o fundo escuro me agrada bastante porque dá um contraste interessante.
Os pincéis eu costumo usar para tinta óleo pincéis macios, tá? Você identifica esses pincéis, a numeração agora eu não tenho como passar no momento, mas eles têm o cabo vermelho, são pincéis da Tigre, cabo vermelho. O que eu estou usando é o cabo preto, também são bem macios e já são bem fáceis para usar com a tinta óleo. Você encontra em materiais de construção, papelaria. Os de cabo amarelo, vocês podem ver aqui à minha esquerda. Os de cabo amarelo eu uso eventualmente para tinta acrílica, tá? Mas para tinta óleo também, às vezes eu uso. Em alguns momentos eu quero uma textura mais fechada, eu uso de cabo amarelo. Esse ele é mais rígido, o pelo dele é mais firme. Mas eu prefiro os mais macios, que são os de cabo vermelho, cabo preto. Eles são mais macios, da Tigre, né? Eu uso da Tigre, mas existem outras marcas. Quando você for fazer uma pintura criativa, não tenha muita preocupação em fazer uma cobertura uniforme. Essas manchas que eu deixo, elas dão dinâmica à pintura, elas dão interesse à pintura. Então, quando você vai fazer uma pintura assim, moderna, né, um estilo mais moderno, não se preocupe tanto em estar fazendo uma camada uniforme, certinha. Essas manchas, deixar meio manchado, deixar escorrer em alguns momentos, tudo isso faz parte para criar uma pintura interessante. Mesmo que você não saiba desenhar ou nunca desenhou, o importante é você pegar a imagem, a partir dela você fazer alguns traços, tá? Uns traços generosos, grandes, outros pequenos, sobrepostos. E vai criando alguma coisa que te agrade, sem a preocupação de fazer algo perfeito. Porque na verdade você está se expressando. Então, não há uma preocupação com perfeição, certo? Aqui vocês percebem que eu já coloquei umas camadas de cores, verde, né? Usei o magenta, esse rosado que vocês estão vendo é o magenta. E também tem o rosa e magenta. O verde inglês, que é esse verde mais claro, que eu estou aplicando agora. Esse verde inglês, ele é bem vivo, é uma cor muito bonita, tá? E tem o verde esmeralda, nas folhas grandes tem um pouco de verde esmeralda. Olha como o fundo manchado fica interessantíssimo com esses verdes, com a pintura à medida que ela vai surgindo. Então não há preocupação de ficar alisando muito a pintura. Seja espontâneo, distraia, fica à vontade. Quanto mais à vontade você ficar nas cores, no trabalho, nas linhas, mais interessante vai ficar o seu trabalho. Você vai observar que em alguns momentos eu vou passar uma linha escura no contorno das folhas grandes para sobressaltar, para elas virem mais para frente, né? Não ficarem tão misturadas com o fundo. Eu passando essa linha escura em volta das folhas, eu vou ressaltando a sobreposição, a colocação delas na composição. Então, traçar uma linha escura, às vezes em alguns objetos, é bem interessante, fica bem bacana.
Nesse cantinho à esquerda eu estou usando o amarelo Napoli com um pouquinho de amarelo ouro. O amarelo Napoli, ele é muito interessante também para você, quando está desenhando uma paisagem, você colocar o amarelo Napoli como fosse areia, numa praia, por exemplo. Eu uso muito o amarelo Napoli na areia da praia, fica muito bonito. O amarelo Napoli, ele também tem o amarelo pele, é parecido com o amarelo Napoli, mas é mais para um tom de pele. Tem esse nome mesmo, tá? Amarelo pele. E você pode estar usando para a pele de figuras humanas. E esse amarelo Napoli também fica bacana para você usar na areia, por exemplo. Esse tom que vocês estão vendo no fundo, logo abaixo do quadro, é um tom de preto, né, com esse óxido vermelho, esse vermelho óxido, os dois misturados, né, numa quantidade de 50% do vermelho óxido, uns 10% do preto. Eu uso às vezes em pedras próximas, né? Eu uso muito em pedras, fica muito interessante para usar nas pedras. E para iluminar as pedras, eu entro também com o amarelo Napoli. Logo que ele estiver ainda molhado, eu entro com o amarelo Napoli para dar um pouco de volume nas pedras. Mas esse tom de vermelho óxido com um pouquinho de preto, quando você fizer uma praia, uma paisagem que tem algumas pedras escuras, ele fica muito bom, muito interessante. Sempre manchando, nada muito certinho, né? Um pouco de vermelho óxido, alguns momentos você usa o preto, ou mistura os dois enquanto molhados e fica muito bonita as pedras. Esse contorno escuro que eu estou fazendo para realçar as folhas é um azul da Prússia, tá? E o azul da Prússia é um azul muito fechado, bem fechado. Ele se assemelha até inclusive ao preto, mas é um azul intenso. E o azul da Prússia, quando misturado com o branco, produz um azul belíssimo. Você pode ir fazendo experiências com esse azul da Prússia, misturando com um pouco de branco, aumentando a quantidade de branco, diminuindo. Em todas as cores é bom você fazer essa experiência, né? Colocando mais branco, menos branco, colocando preto nas mais claras. Enfim, isso é uma alquimia maravilhosa. É sensacional as coisas que você acaba descobrindo. É assim, um mundo de cores que não tem como você contar, é infinito as possibilidades. Logo à direita você vai perceber que eu fiz o verde inglês, um pouco de branco. À esquerda, esse tronco que está com uma corda enrolada, esse tronco ele está um amarelo indiano. O amarelo indiano é uma cor que misturado com branco tem uma luminosidade incrível.
Agora eu tô entrando na pintura com o amarelo. Esse é o amarelo limão. Eu gosto muito do amarelo limão porque ele ilumina, né? Então, para colocar luz nas folhas, eu coloquei esse amarelo limão em traços, né? Esses tracinhos era muito usado por Van Gogh, ele gostava muito de fazer esses pequenos traços, né? E toda a pintura dele é toda tracejada, né? E, inclusive aqui no canal eu tenho a biografia do Van Gogh, né? Se vocês quiserem saber mais a respeito desse grande pintor, eu tenho a história dele aqui que eu gravei. Inclusive no momento eu estou pintando um quadro que é uma reprodução de um quadro dele. Se tiver interesse, tá aqui no meu canal, dá uma olhadinha, tá? Esse amarelo limão ilumina muito. E agora eu estou entrando com o azul. Esse azul é o azul celeste, é um azul muito iluminado, que eu coloquei também para dar movimento. Esses pequenos tracinhos dão muito movimento na pintura. Pode ver a liberdade com que eu estou trabalhando. É isso que eu quero que vocês entendam, a liberdade. Quanto mais desprendimento você tiver na pintura, a liberdade, você vai ter uma qualidade melhor de composição, dinâmica na pintura. Para quem prefere um trabalho mais clássico, né, mais, digamos assim, conservador, eu vou fazer uma aula com esse tipo de técnica, né, com esse estilo mais conservador, com linhas mais certinhas, com tudo mais, digamos assim, clássico. Então, esse é um tipo de trabalho mais solto, ele é muito decorativo, é excelente para decoração. É muito procurado, aliás, eu vendo bastante esse tipo de quadro para decoração. E para quem tem interesse, venham acompanhando o canal, porque eu vou ter algumas aulas que eu vou ensinar a vocês, pelo menos vocês vão acompanhando, eu fazer um trabalho mais clássico, tá bom? Dá um joinha, façam alguns comentários, se tiverem alguma dúvida, e assine aí meu canal, se inscreva para acompanhar as próximas aulas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e dá um joinha aí, dá uma força pra gente continuar produzindo os vídeos, tá bom? Quiserem entrar em contato para tirar mais dúvidas, quiserem fazer mais perguntas, também entra no Instagram, Ateliê e Celos, aí vocês vão entrar em contato comigo lá, tá bom? Vocês estão vendo essas pinceladas de vermelho que eu estou colocando? Coloquei laranja também, porque o verde ele é complementar, né, do vermelho. Então são cores que se combinam muito bem, o verde com o vermelho. Dá uma harmonia maravilhosa. O laranja também, o laranja com o verde também fica muito bom. Dá um equilíbrio na pintura, uma vivacidade. O vermelho usado em pequena quantidade, ele sempre vai dar muita vivacidade na pintura. Agora eu estou colocando também o branco, algumas pinceladas de branco, porque ele vai dar um descanso, digamos assim, para a vista, né, para a visão. O branco ele dá uma acalmada em toda essa dinâmica, porque é um quadro bem colorido. Além de iluminar, o branco vai trazer essa calma, né? Ele vai apaziguar, vai trazer um equilíbrio.
Se tivéssemos que colocar esse estilo em alguma das escolas da história da arte, poderíamos encaixá-lo no expressionismo, pela liberdade de expressão. Então ele seria bem colocado nesse estilo do expressionismo. Lembrando mais uma vez, aqui no canal tem a biografia do Van Gogh, enquanto eu faço uma reprodução de um trabalho dele. É interessante vocês darem uma olhadinha, tá? Porque é uma história muito intensa. Como foi a trajetória dele na pintura, como que tudo começou. Afinal, é um pintor que marcou a história da arte e é interessante você conhecer a biografia, a vida dele, tá? Tá no meu canal, é só você procurar e assistir. Nesse momento eu tô pegando a espátula, o tubo de tinta direto na tela. Eu espremo o tubo na tela direto, uma camada de tinta, e com a espátula eu vou iluminando com verde inglês. Eu estou colocando umas folhagens bem aleatórias com o verde inglês, que vai trazer uma iluminação, deixando a tinta densa, bem pastosa, e passando com a espátula essas folhas soltas, né? Aqui eu tô colocando laranja. O laranja vai dar mais vivacidade a essa figura com a espátula, também com uma tinta pastosa, mais grossa, mais densa, e dando esse toque de laranja do lado esquerdo da tela, que vai dar mais união com o resto do quadro, tirando um pouco aquela monotonia que estava só com o amarelo Nápoles. O laranja vai dar movimento, vibração. Essas espatuladas que eu tô dando é com o verde Vessi. O verde Vessi é um verde maravilhoso, eu gosto bastante. Ele é um verde vibrante, mas ao mesmo tempo muito elegante. O verde Vessi é um verde que eu gosto bastante de usar. Tô dando umas espatuladas, também carregando com massas desse verde. Tô colocando com a espátula também umas massas de azul. É um azul bem clarinho, pastel, um azul pastel bem claro. Ele é um azul calmo, também vai amenizar um pouco o excesso de vibração, vai dando equilíbrio também, equilíbrio com a cor. Fica muito bom também esse azul bem clarinho, ele é delicado e dá um toque de poesia com essa tranquilidade que ele passa. Aí tá o resultado. Vocês podem ver que fica uma pintura dinâmica, muito decorativa, e está finalizado o trabalho.
espero que vocês tenham gostado. Aquele joinha no canal, se inscrevam e vai ter mais vídeos pela frente.